Eu fui nascida e criada dentro da Igreja Católica desde pequena. E a minha educação cristã sempre foi numa igreja, pode dizer uma igreja tradicional, que é a Assembleia de Deus. Até o momento que o bispo da diocese, por alguma informação, por alguma pessoa que vazou algum comentário meu, descobriu que eu era LGBT, né? E quando eu entro naquele conflito de sexualidade, de identidade de gênero, e depois de deixar o seminário onde eu estudei para ser padre, eu entro num conflito de fé muito profundo. E na concepção dele via isso como algo de pecado mesmo, né? Algo contra a natureza na vida, na igreja. E naquela época eu afirmei que eu não poderia mais me afastar do que eu era. A inclusão, ela vem para todos aqueles que estão marginalizados. E aí não é somente o LGBT. A gente tem que ver, enxergar isso daí, uma inclusão do anão, do índio, do preto, né? Da mulher preta. É uma igreja que acolhe a todas as pessoas numa melhor interpretação do texto bíblico. Quando essas pessoas veem um reverendo, né, que ele é gay e que não vive uma vida dupla, no sentido de manhã uma coisa, à noite é outra, isso trouxe bastante visibilidade para fiéis que queriam um espaço onde pudessem estar bem, sem estar preocupado com alguém que vinha apontar sobre a sua sexualidade ou um sermão, uma fala deslocada, né, no espaço de uma missa. E estar num ambiente misto, né, porque muitas pessoas que vêm para a igreja observam que tem criança, tem jovem, tem velho, tem casais héteros, viúvos, viúvas, gays, lésbicas, né? Na ICM me deu todos os subsídios, me deixou livre para que eu pudesse fazer esse caminho de autodescoberta. Eu fui ter problema fora da ICM porque eu venho da Igreja Católica, então, assim, 90% dos meus amigos até aquele momento eram pessoas católicas, pessoas evangélicas que conheciam a minha caminhada. A partir do momento que eu faço a transição, eu levo cusparada no pé, as pessoas me bloqueiam nas redes sociais, recebo mensagens de ódio. Então, assim, hoje, pouquíssimas pessoas lá do meu passado, da caminhada da Igreja Católica, respeitam a Alexia. Eu me percebi gay, me percebi como homossexual, primeiramente, né? E percebi que isso não era algo que me denegria, ou que eu estava fazendo algo de errado. Interessante, né? Quando eu tive essa consciência, eu pude olhar para a Bíblia, olhar para a vida da igreja, olhar para a sociedade de uma forma muito mais leve. Em nenhum momento Jesus condenou o sexo entre as mesmas pessoas. Muito pelo contrário, né? Ele sempre andou com os mais fracos, com os mais humildes, com aqueles que estavam marginalizados. Eu acho que dentre esses, os gays, porque eles existem desde sempre, as lésbicas existem desde sempre. Eu afirmei que Jesus foi o primeiro homem trans da história. Até hoje eu recebo ameaças de morte pelas redes sociais. Pensar num Jesus trans, travesti, transgênero, ultrapassa todo o entendimento humano. Quando a gente entende que transgênero, pessoa transgênero, é aquela que transgride a norma de gênero, a gente entende que Jesus era um espírito que assume uma outra condição, assume a condição humana, ou seja, ele transgrediu de um lugar para o outro. Quem pensa soluções para a diversidade, para as minorias, eu acho que falhou em algum momento. Talvez a gente se acomodou, talvez a gente não fez a lição de casa como deveria fazer, e hoje a gente tem um governo aí que é retrógrado, que ele é homofóbico, ele está retrocedendo em várias questões. O Estado laico ele tem que garantir
que todas as pessoas, independente do seu credo, da sua identidade de gênero, da sua sexualidade ou da sua condição financeira, tenham direito à vida, tenham direito a um bom hospital, à segurança, à educação, a uma boa alimentação. Que isso não significa Estado ateu e nem um Estado confessional, mas o Estado é laico, significa que não só os segmentos religiosos A, B e C devem ser contemplados, todos os segmentos, ateus, pessoas com fé ou sem fé. Isso favorece a maioria. E como cristão, embora como cristão, eu entendo que a laicidade ela é necessária, até por causa daquilo que eu estava te falando. Toda vez quando você vai ver a história, toda vez que o Estado se uniu à política, né, e à religião, né, juntou a religião com a política, não deu coisa boa. Tem as cruzadas, tem tantas outras coisas aí que aconteceram e não é bom. Eu acho que quando se distancia, fica mais prático e equilibra dentro da democracia. Há um equilíbrio, né? Um com direito de contraditório, um para a defesa, um para o outro.